Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série Entre Pais, Personagens Bíblicos. Você que é novo por aqui, por favor, clique no botão inscrever-se, ative as notificações, fique por dentro de tudo que nós publicamos aqui para você. Deixe seu comentário, nos dê o feedback para sabermos como que todo o nosso conteúdo tem chegado até você. Sou muito feliz por ter você aqui conosco. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. E hoje vamos analisar a paternidade de um homem muito importante da Bíblia, o sacerdote Eli. E para conversar, para trazer essa conversa, essa análise, eu tenho o prazer de ter hoje aqui um amigo meu já de longa data, lá do Brasil, da época ainda minha jovem, sem fio branco na barba, lá da terra maravilhosa de Florianópolis. Está aqui comigo hoje, é pastor de uma igreja maravilhosa, a The Haverhill, aqui em Massachusetts. Tá comigo aqui hoje, pastor Felipe Sequinel. Meu mano, prazerzão, cara. Uma Obrigadão. alegria, Moisés. Deus te abençoe, Amém. que Deus abençoe cada um dos nossos amigos e irmãos que estão em casa, que eles possam ser edificados com a nossa conversa e que, de alguma maneira, Deus use o que a gente vai falar aqui para abençoar outras pessoas. Meu mano, nós estávamos, como a gente falou aqui no início, hoje a conversa vai ser sobre Eli, sacerdote Eli. Eu queria que vocês falassem um pouco para nós o início. Eu estava lendo que Eli foi o primeiro da sua família. Né? Ele não veio de uma linhagem sacerdotal, ele foi o primeiro da sua família a ser sacerdote em Israel, correto, né? Moisés, primeiro, eu te conheço há muitos anos. É uma alegria estar aqui, é uma alegria ver o que Jesus está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família. É uma alegria ver você servindo o reino de Deus com todos os dons e talentos que Deus te deu. E a minha oração é que Deus potencialize isso. Há muitos anos atrás eu conversava com um pastor idoso, ancião, e ele falou algo para mim que marcou meu coração e eu quero liberar isso também sobre a tua vida ainda no início dessas palavras que a gente vai trocar aqui. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Pastor Felipe, eu oro para que Jesus te use ao máximo da tua capacidade e que você seja como uma flecha lançada pelo valente. Então, Moisés, o meu desejo é esse, que você seja uma flecha, que você e seus filhos sejam ferramentas para a expansão do reino de Deus e que nesse ministério lindo, servindo famílias, a partir da sua família, Jesus possa te usar para edificar muitas casas. Amém. Amém? Obrigado. Vamos lá, vamos para Eli. Ele foi sacerdote em Israel por 40 anos. Ele teve um ministério longo. Ele foi usado por Deus em vários momentos. Mas, infelizmente, Eli é muito mais conhecido pelo que ele fez de errado do que pelo que ele fez de certo. E eu aprendo na Bíblia que Deus pode nos ensinar de várias maneiras. Deus pode nos ensinar a partir de bons exemplos, mas Ele também pode nos ensinar a partir do que não fazer olhando para a vida de alguém. E olhando para a vida de Eli, a gente pode extrair algumas lições muito, muito preciosas, principalmente com relação a esse tema que você está tratando nessa série, sobre paternidade. Em alguns momentos ele foi bem negligente com relação à paternidade. Mas ele foi um sacerdote que exerceu seu ministério por 40 anos, foi contemporâneo do grande homem de Deus que foi o profeta Samuel. Ele teve um papel proeminente na formação do ministério do profeta Samuel e ele viveu um tempo bem conturbado da história de Israel. O que é interessante, já que você já trouxe Samuel aí, e eu estava analisando essa parte, é que mesmo ele estando naquele contexto todo dos filhos, de toda aquela corrupção, a Bíblia fala que Deus rejeitou o legado, mas Eli sabia distinguir a voz de Deus. Né? Porque quando Samuel, ainda pequeno, vai lá e pergunta: o Senhor me chamou? Ele entende. Ou seja, ele conhecia a voz de Deus. Moisés, tem algo muito, muito interessante aqui. Vamos começar do começo. A Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril. Ela tinha um marido que lhe valia por muitos filhos, mas ela tinha a necessidade de exercer a maternidade, não só por uma cobrança da sociedade patriarcal, judaico-patriarcal daquele contexto, em que o papel da mulher era um papel de gerar, de fato, mas também porque ela era humilhada pela sua rival Penina, enfim. Mas eu aprendo que Penina leva ela para a presença de Deus, porque se não fossem as pressões, se não fosse a inveja, se não fosse essa batalha que ela sofre, quem sabe ela não veria necessidade de buscar em Deus uma resposta e um filho. A Bíblia diz que ela ia ao templo
e em uma ocasião específica ela está no templo orando ao Senhor, com o coração muito perturbado, pedindo para Deus um filho, e aí aparece Eli. É uma das primeiras vezes que a gente vai encontrar Eli em uma história mais conhecida da Bíblia. Ana está orando, pedindo para Deus um filho, mas ela não está orando em voz alta, ela está balbuciando palavras. E Eli, ele não consegue entender o que está acontecendo, e ele julga a oração de Ana, com o coração contrito, pedindo para Deus um filho, ele julga ela como uma ébria, como uma bêbada. Ele diz, essa mulher está cheia de vinho uma hora dessas, e essa mulher está meio doida aqui. Ele chama ela, e ela diz, não, meu senhor, eu sou uma mulher de coração angustiado, eu não estou bêbada, eu estou orando e pedindo a graça, a misericórdia de Deus, pedindo um filho. Tudo que eu quero é ser mãe, tudo que eu quero é exercer a maternidade. E aí ele diz, então, se é assim, que seja para ti conforme o teu propósito, o teu pedido. Ele libera sobre ela uma palavra de bênção. Então a história de Eli vai começar abençoando uma mulher estéril, liberando sobre ela uma palavra profética de bênção que se cumpre. Sim. Então Eli é um sacerdote, ele libera uma palavra profética sobre ninguém menos do que Ana, e Ana vai conceber. A Bíblia diz que ela vai dar à luz a um filho, e ela faz um propósito. Ela diz, eu vou entregar esse filho para Deus. Eu vou entregar esse filho no templo para que ele sirva no santuário de Deus. E aí, quando nasce essa criança, que é ninguém menos do que Samuel, que vai exercer um ministério muito completo, ele vai ser sacerdote, ele vai ser juiz, ele vai ser profeta, uma figura... Ungiu ninguém menos que Davi. Ele é um cara extremamente usado por Deus. Ana traz ele ainda menino, logo que ele desmama, ela traz ele ao templo. E quem vai exercer, a gente pode falar isso sem ferir a exegese do texto, quem vai exercer uma figura paterna sobre a vida de Samuel? O sacerdote Eli. Aí que entra também... Essa parte que você falou no início. É aí que entra também um ponto meu tentando compreender, né? Um homem que foi tão negligente na vida dos filhos, como que ele pôde ser tão intencional e efetivo na vida de Samuel? Você vai ver claramente, Moisés, que ele foi muito mais pai para Samuel do que para Ofni e Finéias. Como você falou, ele foi extremamente negligente na criação dos filhos. E eu abro aqui um parênteses para chamar a atenção de quem está em casa também, assistindo essa nossa conversa. Muitas vezes a gente é muito ativista no reino de Deus. Nós nos tornamos ativistas no sentido de ser como uma Marta, que trabalha muito, que serve muito, que se envolve nos ministérios da igreja, prega, lidera, canta, ensaia, produz, trabalha na igreja, mas negligencia a comunhão com Deus, negligencia o tempo de qualidade com a família, negligencia o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Então eu aprendi, Moisés, muito cedo, graças a Deus, que eu só posso ser diante das pessoas, em cima do altar, como um pastor, como um pregador do evangelho, o reflexo de quem eu sou a sós com Deus. Se a minha intimidade com Deus é fraca, é frágil, o meu altar também vai ser. Então, se eu mostro no altar algo que não é o que eu vivo na minha intimidade, no meu secreto com Deus, eu estou vivendo um personagem. Isso não é real. E Deus trabalha com sinceridade. A Bíblia diz que Deus rejeita aquilo que não é verdadeiro. Então vamos lá. Samuel vai ser entregue no templo e ele vai ser treinado, ele vai ser pastoreado, discipulado por Eli. Uma bela madrugada, Samuel ouve uma voz lhe chamando. Samuel, ele acorda e diz, sim, Senhor. Ele vai até Eli e ele diz, volta a dormir, eu não te chamei. Isso acontece 3 vezes. Eu quero chamar a atenção aqui para alguns detalhes desse. Eu sou apaixonado por isso. A gente vai falar de Bíblia, eu me empolgo e vai virar um culto aqui. O tempo é todo teu. Vamos lá. Então, primeiro, quando ele ouve Deus falar, ele confunde a voz de Deus com a voz do seu líder. Por quê? Ele ainda não ouviu Deus falar. Mas ele ouve Deus falar pela boca de alguém. Rapaz. Isso é muito forte. Ele ainda não conhece o som da voz de Deus, mas ele conhece a voz de Deus através da voz do seu líder, do seu mentor, do seu pastor. Então eu chamo a atenção de quem está em casa aqui para a importância de caminhar junto de alguém que tenha mais experiência na vida com Deus.
Principalmente hoje em dia, existe um movimento crescente de pessoas dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso congregar, eu posso viver Jesus na minha casa porque eu sou igreja. Isso é um erro. Eu não sou igreja. Sozinho, eu posso até ser templo do Espírito Santo. Não é? Coríntios 3:16. Mas igreja eu só posso ser junto com você. Eu não conjuga o verbo ser na aplicação de igreja. Nós, sim. Eu e você somos parte de um corpo. Isolado do corpo, eu não posso ser templo. Eu não posso ser igreja de Jesus, melhor. Eu não posso me isolar e querer ter vida. Então eu preciso caminhar com cristãos piedosos. Eu preciso ser discipulado por alguém. Eu preciso ser pastoreado por alguém. Um cristão mais experiente. Então, essa importância do discipulado na caminhada cristã, de andar com alguém. Então, ele não conhece a voz de Deus ainda. Mas quando Deus fala com ele pela primeira vez, ele acha que é Eli. Porque a voz de Deus se parece com a voz daquele que o discipula. E é aí que eu falo sempre aqui nos episódios que a gente tem, eu e a Bianca, que a primeira concepção de Deus que um filho vê é o pai. Perfeito. Perfeito. Então, encaixa perfeitamente ali, porque Eli ali estava fazendo o papel do pai. Porque o Cana estava em casa com Ana. Com certeza. O menino estava crescendo debaixo dos ensinamentos de Eli. O contato com o pai de sangue era praticamente anual. É anual, quando eles vinham ao templo. Então, a importância de nós, pais, sermos muito mais aquilo que nós falamos, sermos aquilo que nós fizemos, Perfeito. A nossa conduta, Perfeito. ser parecida com Cristo, ser parecida com seguir os ensinamentos do que Jesus deixou, sermos reais discípulos de Jesus, porque como você falou, Samuel ouve a voz e pensa que é Eli, porque a voz de Eli e a voz de Deus para Samuel era a mesma coisa, e a importância para os pais. Então, às vezes, não há uma efetividade, há uma negligência por parte dos pais, principalmente para a gente que vive nessa realidade dos Estados Unidos. Com certeza. Né? Até a gente estava conversando aqui em off. Trabalhamos, queremos garantir um futuro que muitas vezes nossos filhos não chegarão naquele futuro devido às negligências que vão sendo feitas, perpetuadas nesse caminho. Moisés, os filhos, eles não vão fazer o que a gente fala, eles vão fazer ou replicar o que a gente faz. Eu aprendi a orar não porque o meu pai e a minha mãe diziam: vai orar, vai ler a Bíblia. Mas porque eu tinha 5, 6 anos de idade e eu estava brincando na sala de casa e eu ouvia a minha mãe chorando. E eu dizia: o que está acontecendo? Eu ia pé por pé, via a porta do quarto da minha mãe entreaberta, depois eu descobri que era de propósito, não era fechada, não era totalmente aberta para gerar curiosidade. E eu via a minha mãe orando, chorando. E de repente ela parava de falar em português e falava uma língua que eu não entendia. Eu dizia: uau, que língua é essa que a minha mãe está falando? E ela parava de chorar e ria. Eu dizia: então ela não está triste, porque quem está triste não sorri. E ela chorava e sorria. E aí eu dobrava o meu joelho do lado dela. E por repetição, eu segui o exemplo dela. E eu aprendi a orar através disso. Então o exemplo arrasta. Isso é muito poderoso. Falando desse contexto de Estados Unidos, a gente vive uma realidade em que muitos pais, com a desculpa de construir um futuro para os seus filhos, eles estão negligenciando o presente. E às vezes o futuro não vai chegar. Porque o tempo de qualidade vale mais do que um iPhone no final do ano. Sim. O abraço. Quais são as memórias que você tem, Moisés, da tua infância? As minhas são muito claras. Eu não me lembro de um presente caro que eu ganhei. Até porque eu não ganhava muito. Eu também. Eu não me lembro de um tênis legal. Eu não me lembro de um brinquedo muito legal que eu ganhei. Mas eu me lembro das viagens em família para praia, que tudo dava errado. Meu pai tinha um Escort Mas velho. era em família, era aquele momento. Meu pai tinha um Escort velho, a gente ia pra praia com a família, umas 10 pessoas num carro. Não tinha aquela parada dos 5 segundos. Não, cadeirinha. Madrugada, o carro cheio de coisa, e no meio da madrugada o pai passou por uma pedra, rasgou o tanque de combustível. Passamos a madrugada na beira da estrada, um tio meu fez uma gambiarra com Durepox, colou o tanque do carro, e a gente passou a madrugada ao redor de uma fogueira esperando amanhecer o dia para arrumar o carro e seguir viagem contando histórias. Eu me lembro disso. Então, quais são as memórias que os nossos filhos vão ter? Com certeza. Trocou-se o estar presente por presente. Exato. A referência. Uma das maiores crises dessa geração é uma crise de referências e uma crise de identidade. A identidade do filho é reconhecida a partir da identidade do pai. O filho se reconhece vendo o pai, olhando o pai, caminhando com o pai. É por isso que a palavra de Deus diz: ensina a criança no
Não é o. Você tem que estar Não é lá. apontar o caminho e dizer, ó, vai lá para a igreja, vai no culto. Não, o pai tem que pegar o filho e dizer, olha para o pai. Seja como o pai é. Vai aonde o pai vai. É o exemplo, é a condução. Então, voltando aqui para Eli, nessa relação com Samuel. Samuel ouve a voz de Deus, não sabe distinguir, porque ele ainda não ouviu, ele identifica com a voz do seu líder. A referência, a identidade de Deus que é espelhada na liderança de Eli. E aí a gente enxerga um Eli que já está velho, que já está exercendo o sacerdócio há muito tempo e que parece não reconhecer mais quando Deus está falando. Então, a segunda verdade que eu encontro aqui nessa passagem é essa. Samuel precisa ir 3 vezes para Eli, para que ele caia em si e entenda que Deus está falando com aquele menino, o que ele já não fala mais com um sacerdote cego e surdo. Meu Deus. Surdo não no sentido literal, mas surdo porque ele não ouve mais a voz de Deus. Ele demora a entender que é Deus que está falando com alguém que não é ele. Porque era o sacerdote que deveria ouvir a voz de Deus. Mas Deus já escolheu uma geração nova. Deus escolheu alguém que está na casa de Eli, mas que não é Eli. E que também não é nenhum dos filhos de Eli. É o Samuel, que foi gerado em um contexto de milagre para trazer uma resposta para aquele tempo. Por meio de uma profecia, de um decreto de Eli. Que saiu da própria Sem boca saber dele. ele profetizou seu sucessor. Então ele vai várias vezes até o sacerdote para que o sacerdote... Opa, é Deus que está falando com o menino. Então isso me abre uma margem para que eu entenda que faz muito tempo que Eli não ouve a voz de Deus. Tanto tempo que quando Deus está falando com alguém que não é mais ele demora a entender. Ele diz, peraí, eu acho que é Deus falando contigo. A próxima vez que você ouvir essa voz, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Uma terceira verdade, mesmo que fazia muito tempo que ele não ouvia mais a voz de Deus, mas ele sabia como responder quando Deus falava. Ele sabia qual era o processo para reagir à voz de Deus. E você já pensou nós chegarmos nesse patamar como família, como casa, de o Senhor ter que falar com nossos filhos? Meu Deus. Porque nós estamos tão envolvidos, trabalhando, correndo atrás. Como eu sempre falo aqui, comprando gado no Brasil, comprando fazenda, deixando os cunhados ricos. Exato, cara. Estamos tão envolvidos com a vida que o Senhor precisa se manifestar dentro do nosso lar. E a maneira que Ele faz é através dos nossos filhos. Você já pensou... Acho que para mim seria uma tristeza muito grande saber, Senhor, que Deus, para se manifestar dentro da minha casa, não viu lugar em mim, não viu lugar no meu coração, precisou falar através do meu filho. Meu Deus. Então, que hoje seja um episódio de alerta para esses pais. Corre para os pés do Senhor. Corre para a comunhão, corre para a palavra, corre para a oração. Não negligencie o seu papel de pai. Eu acho que essa é a palavra que a gente poderia extrair dessa aplicação sobre a vida de Eli. Não negligencie o seu papel de pai. Mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo um líder, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um businessman, mesmo sendo alguém de sucesso nesse mundo, mesmo tendo empresas, mesmo tendo schedule, mesmo tendo seus negócios, não negligencie o seu papel de pai. Não negligencie, não terceirize o seu papel de mãe. Porque se você negociar essa função, alguém vai preencher essa lacuna. Tem uma frase que eu E li uma geração vai se criando sem. Tem uma frase que eu li que é muito forte, assim, ó, a cada área que você está cansado demais ou tem preguiça de ensinar os seus filhos, Satanás tem alguém cheio de vontade e intencionalidade para ensiná-lo. Exatamente assim. Então, aonde nós pais falharmos nesse ensinamento, principalmente no cristão, a gente fala de princípios de vida, mas nós somos cristãos pautados pela Bíblia, nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Aonde nós falharmos ali, Satanás vai ter alguém, sabe? Não adianta a gente querer confiar que o nosso filho, com 1 hora de kids na igreja, vai ser suficiente para combater 40 horas com um professor progressista na sala de aula. Na semana. É muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Você tem que ser intencional, você tem que estar o tempo todo, tudo dentro da sua casa. Sabe? O que eu vejo, que eu percebo às vezes aqui, pastor, é que às vezes a pessoa é tão oprimida no Brasil pela religião,
pelas regras, pelas doutrinas, dogmas da igreja. Quando vem para cá, se sente livre demais e aí vira meio que um Frankenstein, você não sabe mais o que você é. Você vai pro culto, tá lá, adora, saiu dali, você já entra no seu carro, já liga uma música e já canta e tá ali junto e seu filho lhe vê mentindo nos negócios, lhe vê oprimindo pessoas, enganando, fazendo. Mas domingo você tá lá na igreja com o braço aberto. Isso, ao invés de ajudar o seu filho, isso gera um conflito maior na cabeça dele. Uau. Conflito que você trouxe no começo, a identidade. Com certeza. A identidade da criança diz, mas peraí, quem é meu pai? Que é reconhecida no comportamento dos pais. Porque você pode enganar, é fácil te enganar. Você tá lá no púlpito da igreja, eu tô aqui bonitinho, arrumado, você vai olhar, pô, esse cara é muito crente. Não. Mas meu filho me conhece na intimidade. Moisés, isso que você está falando é muito poderoso, cara, porque o que mais desvia os filhos de crentes não é o que acontece de errado dentro da igreja. Porque a igreja é feita de pessoas. Pessoas são falhas. Líderes erram. Cantores, pregadores, a gestão, a maneira como as coisas... Isso pode acontecer erros ali. Em qualquer ambiente em que existe a mão do homem, existe falha. Mas o que mais desvia as pessoas, geralmente não é o que... Os filhos de crentes, principalmente, não é o que acontece dentro do ambiente da igreja, mas é o que acontece no banco de trás do carro. É o que eles ouvem ao redor da mesa. É o que eles escutam os pais falando sobre a igreja dentro de casa, no sofá da sala. Porque às vezes o pai e a mãe são maduros o suficiente para entender o que está acontecendo e gerenciar as emoções, e mesmo vendo coisas erradas acontecendo, eles vão continuar buscando e servindo a Deus, porque o coração deles já está definido, eles sabem o que é certo e errado, mas a cabeça dos filhos ainda está em formação. E os filhos crescem ouvindo aquelas coisas que eles não têm maturidade para ouvir, e eles dizem, o que eu estou fazendo na igreja? Para que está aqui? Porque meu pai falou que o irmão fulano está fazendo isso de errado, que a irmã fulana aqui... Ou seja, o que eles têm ouvido da nossa boca. Outro detalhe, ainda dentro desse contexto, quantas vezes na semana os nossos filhos nos ouvem cantando louvores dentro da nossa casa? Voltando, por exemplo, que eu citei da minha mãe orando, quantas vezes por semana os seus filhos te ouvem orar ao lado da tua cama? Quantas vezes você reúne com a família para fazer um devocional juntos? Alguns meses atrás eu fui pregar no estado de Delaware e eu desci no aeroporto de Washington, D.C. E o irmão foi me buscar no aeroporto e naquele trajeto, dava quase 2 horas de carro, a gente veio conversando e eu perguntei o testemunho dele. E no meio do testemunho ele disse, pastor, uma das coisas que mais me marca é lembrar da oração do meu pai na minha infância. E quando ele começou a contar isso, ele embargou, a voz trancou, e ele começou a chorar, dizendo, eu lembro da voz do meu pai, dentro da igreja. O pai dele era um pastor de uma igrejinha no interior, lá no Brasil. E ele disse que ele acordava de manhã e o pai dele já estava na igreja às 6 da manhã orando, orava até às 11 da manhã. E ele colava o ouvido na janela da igreja e ouvia. Ele disse, parece que eu ouço o meu pai orando, a voz do meu pai orando dentro da igreja. Então, o que os teus filhos têm ouvido das tuas... quais são as palavras que eles têm ouvido sair da sua boca? Tem uma frase muito forte que é, se o que você fala para os seus filhos fosse comestível, isso os alimentaria ou os envenenaria? Uau. Porque é a verdade. É a verdade. Né? Como que os filhos vão querer estar numa igreja, como você falou, se ouve o pai falando mal? Exato. Porque eles não têm maturidade para suportar, às vezes, isso. Moisés, a gente falou então de Eli nessa relação profética com Ana, que vai produzir um milagre, que foi o Samuel. Depois, Samuel ouvindo a voz de Deus, ele sendo essa referência paterna para Samuel. Mas aí vem a parte mais conturbada da história, que são os filhos de sangue de Eli, Ofni e Finéias. Quem são esses caras? Eles vêm de uma linhagem sacerdotal, eles são filhos de sacerdotes. Deveriam suceder o pai. Seriam. Ele já tem atribuições sacerdotais no templo, ele já tem funções. Eles trabalham, vamos trazer para o nosso contexto de igreja. Eles são filhos de pastores, de líderes. Eles já estão trabalhando na igreja, envolvidos com a igreja local. Já são obreiros. Já são obreiros. Só que esses caras estão completamente desviados dentro da igreja. E como é comum isso? Uau. Parece que a gente está desenhando a realidade de muitas e muitas igrejas e muitas famílias de líderes. Como a gente vê
filhos de pastores entrando por um caminho de rebeldia, de indisciplina, de despregar tudo que os pais têm pregado. Até como confronto, né? Tentando confrontar a mensagem, a vida, a pregação dos pais. E aí isso gera de nós uma reflexão. Será que é uma negligência paterna? Será que é... No caso de Eli foi. No caso de Eli, sim. Faltou uma disciplina. Faltou, É clara, faltou Provérbios 22 e 15. Ele não confrontava os filhos. Não. No caso de muitos líderes hoje, muitos irmãos, eu conheço muitos cristãos piedosos que foram bons pais, que foram bons ensinadores, que ensinaram os filhos no caminho do Senhor e que os filhos se desviaram. Então, quando seu filho cresce e segue a vida, você não tem mais controle. Sim. Chegou uma hora que a mãe de Moisés, o braço dela foi curto demais para segurar Moisés nos braços e ela precisou botar na cesta e deixar que ele fosse. Mas a oração dela ia onde o braço dela era curto demais para ir. Então, se você está fazendo um trabalho correto, bíblico, como pai, como mãe, se você está sendo o pai e a mãe que o teu filho precisa, ensinando no caminho do Senhor, descansa o teu coração. Ele pode até se desviar. Eu preguei sobre isso esses dias na nossa igreja, mas vai chegar um dia que ele vai cair em si e vai dizer, cara, a verdade é o que a minha mãe me ensinou. A verdade é o que meu pai me... Cara, eu me lembro da igreja, e eu me lembro com amor, eu me lembro do cultinho, eu me lembro do Kids, eu me lembro das mensagens, da escola dominical. Um dia ele vai voltar. A palavra vai alcançar o coração desse pródigo, e mesmo que seja sujo, arrebentado, mesmo que seja descalço, mesmo que seja fedendo a porcos, mas o filho pródigo vai voltar. Sim, nós tivemos a testemunha. Ele conhece o caminho de volta. Tivemos testemunho de uma moça na nossa igreja que ela falou isso. Ela hoje ela lidera o louvor lá, ela é. E ela disse que ela estava dentro de uma discoteca, da danceteria, com a bebida na mão, cigarro na outra. E de repente ela olhou assim pela janela, ela viu o céu assim, e ela disse, cara, o que eu tô fazendo? Que loucura aqui? Isso, né, cara? Ela largou o que estava ali, voltou para a igreja, disse, não, aqui que é o meu lugar, pelos ensinamentos dos pais. Deus é muito lindo. Então é muito importante a gente frisar isso. Todo filho de pastor que é rebelde é culpa dos pais? Não. Isso não é uma lei. Porque tem muito pai que é uma bênção, que é um bom pai, que não negligencia o seu papel. E o filho decide não... E o filho... Nós cremos no poder de escolha, né? O filho escolhe desobedecer, o filho se perde na caminhada da vida. Enfim, não é culpa do pai. Mas no caso de Eli, há uma negligência clara aqui. Provérbios 22 e 15 diz assim, Moisés, a tolice está ligada ao coração do rapaz. A vara da disciplina é a que a removerá para longe dele. Estutícia, né? Que deu algumas linguagens falam. A vara da disciplina, ou seja, a correção. E foi isso que claramente faltou na relação de Eli com seus filhos. A correção, o confronto. Chamar os filhos e dizer, a partir de agora vocês não trabalham mais no templo. O ofício sacerdotal não vai ser mais o ofício de vocês. Por quê? Porque vocês não estão levando a sério. O que eles faziam? Para o pessoal de casa, às vezes nem todo mundo leu ou conhece bem, ou não está muito familiarizado com a história de Eli e de Ofni e Finéias. Segundo a lei de Moisés, os sacerdotes eles viviam daquilo que era ofertado no templo, né? E das ofertas que eram trazidas, dos sacrifícios, eles podiam ficar com uma parte daquilo. Mas a gordura e o sangue era de Deus. O que acontecia com Ofni e Finéias? Eles enfiavam o garfo e pegavam tudo para eles. O que aconteceu claramente com esses caras? Só um parênteses, eu li ali que... Estava lendo na passagem lá em 1 Samuel que fala que o servo ia lá pegar e dizer assim, ó, e se não nos der, eles vão vir aqui. Ou seja, eles ainda ameaçavam se de repente tivesse alguém com bom caráter que não quisesse deixar. Era uma loucura. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tão acostumados, eles banalizaram tanto o sagrado, e a gente precisava falar um pouquinho disso aqui, que às vezes eles estavam em casa e eles mandavam um funcionário, um servo, para ir lá pegar com um garfo o sacrifício. E o que você falou. Às vezes eles estavam em casa, ó, vai lá buscar a carne lá, escolhe, vê o que é bom do sacrifício e traz tudo para nós. Cara, o que é isso? Era um desrespeito com o sagrado, era um desrespeito com o rito, com o processo. Era um desrespeito com o santo. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente está tão acostumado com a igreja, com o louvor, com a palavra, com o culto, com a pregação, com os irmãos, que a gente não entende mais a santidade que tem isso.
Perde-se a percepção do ambiente que Se está, né? perde o respeito, a reverência, para chegar diante de Deus de qualquer maneira. Para tratar Deus como qualquer um. Para conversar sobre as coisas de Deus, para fazer piada com aquilo que é sagrado. Ou seja, eles estavam tão acostumados com o sagrado que eles já não tinham mais por sagrado o que era santo. Eles misturavam o profano com o santo. Então, o sangue e a gordura era de Deus. Eles enfiavam o garfo, pegavam tudo para eles. Eu preciso abrir um parênteses aqui e falar outra verdade. Porque há um paralelo aqui com a liderança das igrejas de hoje em dia. Moisés, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. A expressão trabalhador no grego vem de um vocábulo que chama uperete. Sabe aqueles remadores que ficavam dentro dos navios remando para que o navio saísse do lugar? Então, esse contexto de remador, de uperete, é a ideia, é a etimologia da palavra trabalhador, que é o que é aplicado aos pastores do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes viviam das ofertas que eram trazidas. No Novo Testamento, um pastor, um obreiro, ele vive do seu salário. Mas a gente está vendo muita aberração hoje em dia. O que a gente está vendo são pessoas que estão se adonando da igreja, que estão enfiando o garfo e pegando a gordura e o sangue, que estão sendo comissionados pela igreja. Que eles ganham e enriquecem. Ah, mas não é ilícito. Pode não ser ilícito, mas é imoral. Pode não ser ilícito, mas não é o que Deus espera de nós como líder. Então, o peso para nós que lideramos uma igreja, que pastoreamos um rebanho, que cuidamos daquilo que não é nosso. Cara, isso é muito forte. E por trás desse líder, muitas vezes, tem os filhos vendo os o pai filhos fazer isso. Vendo a maneira como ele está administrando de maneira incorreta ou de maneira incoerente com a palavra as coisas de Deus. Moisés, alguns meses atrás eu estava orando em casa, era 3 da manhã, eu estava muito preocupado com as coisas da igreja e com algumas famílias da igreja, sabe aqueles problemas? O problema de casal, o problema de família, problema de filhos que um irmão está tendo e conta pra gente, a gente ora junto e se preocupa, e a administração da igreja, isso tudo gera preocupações. Eu estava orando Jesus a igreja, Jesus o irmão, Jesus a família da irmã, Jesus aqueles meninos, orando, preocupado. Eu orei só por coisas da igreja, por famílias da igreja, eu não estava orando por mim nem pela minha casa. E aí lá pelas 3 da manhã eu acabei a oração e fui deitar para dormir. Umas 4 da manhã eu acordei com um sonho. Eu sonhei que eu estava em cima do altar, pregando, e Deus usava a minha boca em profecia. E a palavra profética que Deus colocava na minha boca, nos meus lábios, era só uma frase, que eu repeti 3 vezes. A noiva é minha. A noiva é minha. Eu acordei renovado, eu fui para o banheiro para não acordar minha esposa falando em línguas, orando em línguas, e renovado por Deus, e o Espírito Santo ministrou meu coração e disse, a igreja não é sua. Por que você está perdendo madrugadas, preocupado com aquela família, preocupado com a administração, preocupado com esses problemas? A noiva não é sua. A noiva tem um noivo. E a gente que serve a noiva corre o risco de se apaixonar Pela noiva. Perigoso. De se apaixonar por uma noiva que não é nossa. E esquecer de que eu também sou a noiva de Cristo. Eu também sou o corpo de Cristo. Então Deus me chamou, não foi para curar, não foi para restaurar, não foi para salvar. Esse é o trabalho do noivo, esse é o trabalho de Deus, esse é o trabalho do dono da igreja. Qual é o meu trabalho? É zelar pela palavra, é pregar o evangelho genuíno, é ser cristocêntrico, é ser bíblico, é viver aquilo que eu prego. Porque o nosso grande desafio não é pregar 45 minutos em cima do altar domingo à noite, é viver tudo aquilo que eu preguei no domingo na segunda. Diante da minha esposa, diante dos seus filhos, no trabalho, é viver o nosso grande desafio. Então, os filhos de Eli, eles estavam tão acostumados com o sagrado, tão acostumados com o ofício, que eles eram sacerdotes, eles trabalhavam no templo simplesmente como uma obrigação. E não era apenas... Não, mas como vocação. E não era apenas só do sacrifício, porque a Bíblia relata que eles se apropriavam das servas do templo também. Aí o negócio aperta. Né? Então era um negócio, eles tinham como o templo ali ser um business pessoal deles.
Eles transformaram o templo do Senhor num negócio. O que Jesus fez quando entrou no templo e viu gente negociando no templo? Quebrou tudo. Quebrou tudo. Passou o chicote. Então, tem muita igreja que hoje é muito mais uma empresa do que uma igreja. Uhum. Uma empresa se abre, mas uma igreja é plantada. O dono da igreja é o Senhor. Muitas igrejas viraram franquias, viraram startups. Mas a igreja de Jesus, ela tem um dono, ela tem um Senhor. Uhum. E esse Senhor não mudou. Ele continua sendo santo. E ele continua exigindo santidade e respeito de quem serve essa igreja. A noiva de Cristo é pura, é santa, usa vestes brancas, tem azeite nas suas vasilhas e está esperando a volta do noivo. Mas a gente precisa entender a santidade que está envolvida nisso. Não só tomavam dos sacrifícios de maneira incorreta, mas eles se prostituíam dentro do templo e transformaram o templo num lugar de prostituição. As mulheres que iam servir, tem algumas visões teológicas com relação a quem eram essas mulheres. Provavelmente eram mulheres que exerciam algum trabalho relacionado às funções ali do templo. E eles se prostituíam com essas mulheres. Então você vê que eles não tinham mais temor nenhum. Eles não tinham mais respeito nenhum pelo templo, pelo sagrado, pela palavra, pela lei. É o desenho, é o cenário de hoje em dia de muita gente. E o plano de fundo dessa história toda é ele vendo e nada fazendo. Uau. Pai, como pai, como Porque sacerdote ainda, porque ele ainda era o isso. sacerdote, era a função dele corrigir. Ele é o cara que tem autoridade nas mãos para resolver essa vergonha. Pai De pai e sacerdote. Pai e sacerdote. Ao ponto que as pessoas já não queriam mais ir sacrificar a Deus. Olha só, a importância do exemplo. E o quanto que o mau exemplo, a Bíblia diz, né? O mau exemplo corrompe. Uhum. Não é? Então a importância, as pessoas já não queriam mais ir para o templo, já não queriam mais sacrificar. Se você perguntar para 95%, para não dizer 100%, daqueles que se desviaram da igreja, que se afastaram do convívio de uma igreja local, por que eles se afastaram? Eles vão dizer, pelo mau testemunho de alguém de dentro da igreja. Principalmente de quem está na frente, da liderança, porque o exemplo vem de cima. Então, muita gente já não queria mais nem estar no templo, nem mais estar naquele ambiente por causa do mau exemplo dos filhos de Eli. E aí a gente vem para essa negligência do pai e do sacerdote, que não corrige os filhos enquanto pai e que não os afasta das suas funções enquanto sacerdote. Sim. Que não coloca ordem em casa enquanto pai e que não purifica o templo enquanto sacerdote. Então ele acaba se tornando negligente em dois aspectos. Porque como pai ele não confronta e como sacerdote ele não purifica o templo. É uma descrição de Eli na Bíblia que para mim é uma das mais duras que tem. Uhum. E eu trago isso, você imagina você como pai se encaixar nessas características. Uhum. E eu não falo nem no sentido literal. Uhum. Sabe? Porque a Bíblia diz que Eli estava cego, surdo e gordo, obeso. Que precisava de ajuda para caminhar. Esse detalhe da obesidade, de estar gordo, por que nada na Bíblia é por acaso? Nada que foi escrito ali foi escrito aleatoriamente. Para que dizer isso? Por que dizer isso? Porque muito provavelmente ele aceitava participar da mesa comendo das gorduras e do sangue que não eram para que ele comesse. Podia não ser ele colocando o garfo e pegando o sacrifício. Sim. Mas quando ele aceita comer daquilo que é de Deus, ele está pecando tanto quanto os filhos dele. Então essa negligência, ela sobrepõe alguns níveis. E aí o final da história é trágico, porque Eli vai ser confrontado por Deus, Deus vai usar profetas, Deus vai usar seus vasos, dizendo, Eli, acabou, cara. Você perdeu a sua chance, você errou. Errou como pai, você errou como sacerdote. Teus filhos vão morrer. A palavra é rejeitados, né? Você foi rejeitado. Rejeitado significa riscado, arrancado. Não te quero mais. E lá na frente, olha como isso é forte. A tua descendência vai sofrer as consequências da sua negligência. Meu Deus. Isso é forte. Porque não se trata só dele ou dos filhos dele, mas se trata de neto, bisneto. Quantas famílias que até hoje sofrem por uma decisão errada de um bisavô. Sim.
Eu não sei você, cara, mas eu conheço um monte de família que tem uma história parecida. Era pra gente ser rico, mas o meu avô fez uma coisa muito errada e a gente perdeu tudo. Eu já ouvi muito essa história. Sim. Ou por causa de uma traição, de uma infidelidade conjugal de um pai. Os filhos, os netos. Isso é muito forte. Sim. A geração que virá depois dele, a negligência dele construiu É por isso que se fala que Deus é um Deus geracional, que Deus visita, tanto a bênção quanto a maldição visitam as gerações. Então, Nossa, como Deus é mau, né? Que vai castigar. Não, são as minhas escolhas. É a lei da semeadura atuando. Uma semeadura, ela pode ser feita com sabedoria, e quando eu planto bênçãos, meus bisnetos podem colher as bênçãos daquilo que eu estou semeando. Mas quando eu colho, quando eu planto coisas ruins, aqueles que virão depois de mim também vão colher. É uma pergunta, não tem muito a ver com o tema, mas só para a gente enfatizar essa questão da semeadura. Muita gente fala para mim, pastor, eu estava no mundo, parece que estava tudo de boa, eu estava no pecado, fazendo tudo errado, tudo que a carne deseja. Aceitei Jesus, me converti, me batizei, virei crente. Em um português claro. Parece que tudo ficou difícil, parece que as coisas apertaram, parece que o dinheiro sumiu. Por quê? Porque você aceitou Jesus agora. Do momento em que você aceitou Jesus, você começou a semear uma semeadura diferente. Você começou a plantar santidade, fidelidade, vida com Deus, compromisso. Mas isso que você começou a plantar agora, você vai colher daqui a algum tempo. É muito provável que esses frutos que você esteja colhendo agora, quando você é um novo convertido, sejam os frutos que você plantou lá atrás. Então a lei da semeadura é muito forte. E a família, a descendência de Eli vai colher isso. Aí a Bíblia diz que o final dessa história é muito trágico, porque os filisteus, que são arqui-inimigos de Israel, várias vezes ali nos livros históricos a gente vai ver essas batalhas dos filisteus contra o povo de Deus, eles vão se levantar contra Israel. Israel perde a guerra, mais ou menos 4.000 homens morrem, e aí Ofni e Finéias têm a brilhante ideia de pegar a arca do Senhor, da aliança, que representava a presença de Deus, e dizer, vamos levar a arca, porque você vê aqui mais uma vez a fragilidade da relação deles com Deus. Eles não entendiam o que significava a arca. Para eles era um amuleto. Era um amuleto. Era um pé de coelho, era um trevo de 4 folhas, uma rosa consagrada, uma lâmpada ungida. Eita, a gente já vai entrar aqui na questão do sincretismo religioso, que acontece muito hoje em dia em muitas igrejas. Para eles a arca é um amuleto. Perdemos a guerra, vamos levar a arca, a gente ganha a guerra. Com Deus não funciona assim. Com Deus eu preciso plantar a fidelidade para colher o seu favor. Quando Deus falou para a geração de Moisés lá atrás, no passado, com relação a uma batalha que eles teriam, Deus disse, santificai-vos hoje e vereis o livramento de Deus amanhã. Pegam a arca, levam para o campo de batalha, a derrota é ainda maior. Mais de 30.000 homens morrem. E o que é interessante nessa passagem da derrota, pastor, é que os filisteus, eles reconhecem muito mais a presença de Deus do que o próprio povo. Porque quando a arca chega no arraial, a festa é tão grande que eles dizem, a presença de Deus chegou no meio deles. A presença de Deus chegou no meio deles. Deus nos entregou. Mas o que esperar de um povo que tem esse tipo de sacerdote? Se o povo é o reflexo da liderança que recebe. Isso é muito forte. O povo faz festa, chegou a arca, chegou o amuleto, agora a gente... Não, agora a gente ganha. Chegou a arca, mas não tinha mais compromisso, não tinha mais fidelidade, não tinha mais santidade. Então, uma grande derrota maior do que a primeira. 30.000 homens morrem e Ofni e Finéias também são mortos nessa batalha. Mesmo dia. E o pior, a arca é levada como um despojo de guerra e é colocada lá no templo de Dagon, dos filisteus. Aí a notícia chega para Eli. Eli, aí essa descrição que você deu aqui antes. Cego, surdo e obeso, assentado em uma cadeira. E quando ele ouve o mensageiro dizer, teus filhos morreram, parece que a reação dele não é de muita surpresa. Mas ele cai da cadeira e quebra o pescoço quando o mensageiro diz, e a arca do Senhor foi levada. Porque ele sabia o que a arca significava. Ele sabia. Ele já tinha um dia ouvido a voz de Deus. Ele conhecia o Deus que ele deixou de servir. Ele conhecia o altar que ele negligenciava. Ele sabia da santidade que havia naquele contexto que ele deixou para trás.
E olha o perigo Ele aí de conhecia. uma paternidade negligenciada. A morte dos filhos, Uau. a perca da presença de Deus, porque a A arca arca, representa isso. presença de Deus, e com isso compromete não somente ele e os filhos, mas toda a geração para frente, e toda uma nação sofre. Porque a gente tem a visão, às vezes, muito limitada, acha que nos resumimos aos nossos filhos, mas nós, como a gente falou, Deus é um Deus geracional. Uhum. O que a gente faz hoje, o que a gente planta Reverbera hoje. para as próximas Ou você acha que o pai de John Wesley, o pai de Billy Graham, quando almoçava com ele, sabia que seria um grande pregador? Eu sento hoje com o Noah e com a Zoe para almoçar, eu peço a Deus que eles sejam usados tremendamente na mão de Deus. Mas eu não sei. Às vezes tá na casa, eu sempre falo aqui no podcast, que às vezes você tá almoçando com o futuro presidente dos Estados Unidos. Até onde eles podem ir. Sabe, você não tem Qual o plano noção que da Deus tem onde pra que vida Deus deles? pode desenrolar na vida deles. Então a sua função como pai, como mentor dessas crianças, Uau. é transformá-los o mais próximo que eles puderem de discípulos de Jesus. Porque nós temos que... eu sempre tenho vivo essa fala de Paulo. Paulo não disse assim, ó, sedes imitadores de Cristo. Ele não mandou ser imitador. Não, seja meu imitador, Como eu sou. como eu sou de Cristo. Então, que nós pais possamos ser dessa maneira. Referências. Sabe? Porque não tem coisa pior do que você ouvir. Eu falei aqui numa das aulas que eu estava dando aqui para um grupo de homens, eu disse para eles, eu ouvi do meu filho, eu não quero ser como você, papai. Ele falou com 6 anos para mim, porque quando eu tiver a minha família, eu quero ter tempo para meus filhos. Porque eu estava trabalhando igual um doido, sem tempo para eles. Uau. Então, como que eu quero ser a referência? Como que eu quero que os meus filhos imitem a Cristo, se eu não imito a Cristo? Sabe? Então, a falta de intencionalidade, a falta dos homens hoje tomarem o sacerdócio a sério da sua casa, pararem com até uma live que nós estamos preparando, que é a idolatria dos filhos. Porque há uma geração hoje que idolatra os Com filhos. certeza. Que os filhos vêm antes da esposa, os filhos vêm antes da igreja, os filhos vêm antes de Deus, às vezes. Há uma idolatria pelos filhos, tudo é os filhos, tudo é pelos filhos. E você acaba se perdendo nesse meio aí. Eli via, como você falou, Eli possivelmente, para ninguém ter autoridade sobre os filhos dele e mandar parar com a bagunça, porque o pai era conivente. Meu Deus. E que essa atitude conivente de Eli ocasionou isso, que a perca da arca, a morte dos filhos e o comprometimento de toda uma geração. Quando a nora ouve a notícia do que aconteceu, ela está grávida e ela dá à luz. E essa criança que nasce exatamente nesse contexto de derrota, de perda da presença, de morte dos filhos, de morte do avô, que era o sacerdote Eli, essa criança nasce e recebe um nome. Icabô. Foi-se a glória de Israel. Esse nascimento, essa criança, ela desenha perfeitamente esse cenário e ela é o reflexo de toda essa história de negligência, de falta de responsabilidade com o sagrado, de falta de responsabilidade com a presença de Deus, com as coisas sagradas, com o ofício sacerdotal, com a responsabilidade do serviço do templo. Então, foi-se a glória de Israel. Fica aqui o alerta, Moisés, e que a gente possa aprender com essas consequências desastrosas na vida de Eli e da sua família e da nação de Israel, por consequência, que a gente possa aprender com ele e não fazer o que ele fez. Que a gente possa assumir o nosso papel. Que a gente possa exercer as nossas funções. Que a gente possa ser quem Deus quer que a gente seja. Eu conheço a história de um irmão da nossa igreja, ele estava contando isso para mim. É uma família da República Dominicana, eles congregam conosco, são dominicanos. E ele contou que um amigo dele trabalhava há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos para construir uma herança para deixar para os filhos. E ele trabalhou por muito tempo, construiu um palácio na República Dominicana, fez seu patrimônio, chamou esse amigo que trabalhava com ele e disse: agora, meu amigo, eu estou voltando daqui 6 meses para o meu país, vou aposentar, acabou, construir uma casa linda, o meu patrimônio, vou trabalhar mais 6 meses para juntar mais um dinheirinho para voltar embora tranquilo. 5 meses, ele sofreu um infarto e morreu. Os filhos dele, lá no país dele,
se brigaram todos para ver quem ficava com a herança. O palácio que ele construiu lá, ele não usufruiu. Os filhos entraram em briga judicial para ver quem ficava com a herança. Então, usando esse exemplo trágico, né, eu chamo a atenção de quem está em casa. Será que a gente está construindo uma herança para os filhos? Só uma herança? Ou será que a gente está preocupado em deixar para eles um legado? Uau. Porque herança é o que você deixa para, legado é o que você deixa em. Daqui a alguns anos, eu volto lá no que a gente citou durante a nossa conversa aqui, Moisés. Daqui a alguns anos, quem sabe teu filho pode até estar longe da presença de Deus, pode ter feito escolhas erradas, pode ter se afastado. Mas um dia que você faltar, quando teu filho pegar aquela sua Bíblia que você lia, que você anotava, que você sublinhava, eu quando leio a Bíblia, no meu devocional todo dia, eu gosto de marcar, de anotar. Lá no futuro, quando você não estiver mais vivo e o teu filho pegar a tua Bíblia velha nas mãos, ele vai olhar para aquelas páginas escritas e ele vai dizer, Deus falava com meu pai aqui nessa página. Ele vai olhar para o lado da cama em que você orava e vai dizer, minha mãe orava aqui. Era aqui que Deus falava com meu pai. Então, o exemplo, o legado, é o que você está deixando em. É o que você está construindo, que vai marcar a vida dos seus filhos e as gerações que virão depois de você. E por mais que eles se afastem, por mais que eles façam escolhas erradas, as tuas orações, a tua fidelidade a Deus vai alcançá-los. Eu termino aqui falando um testemunho que eu sou apaixonado, sempre que eu falo dessa relação de pais e filhos e de testemunhos, assim, eu me lembro disso. Eu estava pregando no Nordeste, no Brasil. E numa dessas viagens, assim, do aeroporto até a igreja, até o hotel, indo para as agendas, eu conheci um irmão, Daniel era o nome dele. E no meio do caminho eu disse, Daniel, me conta o teu testemunho, eu gosto de ouvir o testemunho das pessoas. A gente aprende muito ouvindo isso. Ele disse, pastor, eu nasci num lar cristão, minha mãe era uma mulher de Deus, era viúva, e eu me desviei quando eu fiz 16, 17 anos, uma história que é muito comum, infelizmente. E ele era lá do Nordeste, o carnaval no Nordeste é muito forte, no Brasil, né? E aí, numa quinta-feira, começando o carnaval, eu já tinha comprado, diz o Daniel, o meu abadá, a roupa, né, para andar atrás do trio elétrico, já tinha comprado o engradado lá com as bebidas, cachaça, cerveja, uísque, tudo que possa imaginar. A festa já estava marcada até quarta-feira. Peguei os amigos, fomos para balada, fomos atrás do trio elétrico. E quando eu fui sair de casa, a minha mãe foi para o quarto e disse, meu filho, eu estou indo orar por você. Você conhece a palavra. E eu disse, mãe, nem se preocupa, nem me espera mais, porque eu só volto quarta-feira. Isso foi na quinta-feira à noite. O Daniel conta que ele estava no meio do trio elétrico, no meio da festa, da muvuca, do carnaval, já bebendo do lado dos amigos, aquela loucura. Ele disse que tudo ficou em silêncio. Ele disse que sumiu o trio elétrico, sumiram os amigos, sumiu tudo ao redor dele. E ele viu a mãe dele do lado da cama, orando e dizendo, Jesus, vai aonde está o Daniel agora. Eu não posso ir lá. Eu não posso trazer ele de volta, mas tu podes. Tu sabes onde ele está. Traz ele de volta, Jesus. Salva o meu filho. Naquela hora ele disse que largou as bebidas, tirou o abadá, entregou para os amigos e disse, nunca mais eu volto aqui. Já deu o meu tempo. Eu conheço o caminho de volta. Eu vou me entregar para Jesus. Ele voltou para casa. Quando a mãe ouviu o barulho na porta, ela ficou assustada. Ele chegou do lado da cama da mãe e lá estava ela orando de joelhos. Ele dobrou o joelho, pegou a mão da mãe e colocou na cabeça dele. E disse, mãe, ora por mim. Eu quero aceitar Jesus. Jesus me visitou lá atrás do trio elétrico agora. Porque a tua oração foi aonde você não pôde ir. E eu quero entregar minha vida para Jesus. Hoje o Daniel é um obreiro. Eu conheci ele como um presbítero da igreja, me pegando no aeroporto, me levando para pregar. Então, pai, mãe, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ama seus filhos, que tem ensinado seus filhos no caminho do Senhor, não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de clamar pela vida deles, porque um dia eles vão voltar. Não tem abismo tão profundo no coração de um pai e de uma mãe. Não existe. Não existe. Falando em oração, eu queria te pedir, se abençoar as famílias, fazer uma oração, abençoar todos que estiverem assistindo aqui no encerramento desse episódio. Glória a Deus, vamos orar. Obrigado, meu irmão.
Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade tão preciosa de estar aqui com meu amigo Moisés. Eu oro pela casa dele, pela família dele, pelos filhos dele. Eu oro pelos planos que tu tens para a vida deles. Eu oro por cada amigo, cada irmã, cada irmão que está em casa assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, ou alguém que está ouvindo esse corte com essa oração. Jesus, vai aonde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer. Nos ajuda a sermos referências para a geração que está vindo depois. Que o mundo possa olhar para nós e ver Deus na nossa vida. Que o mundo possa olhar para nós e enxergar a tua presença em nós. Nos dá a tua graça, o teu favor. Nos ajuda, Senhor, a sermos quem o Senhor quer que nós sejamos. Ajuda esse pai e essa mãe a serem um pai e uma mãe segundo a tua palavra. Que a gente possa aprender com o exemplo de Eli e não sermos negligentes, não sermos omissos no nosso papel e na nossa responsabilidade, mas que nós possamos cumprir com o nosso compromisso diante de Deus e diante do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus te irmão. abençoe, Obrigadão. Amém. E esse foi o segundo episódio da série Entre Pais, Personagens Bíblicos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E semana que vem tem mais, tá bom? Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua vida e que o Senhor abençoe a tua família em nome de Jesus. Até a próxima.